Oi, tudo bem? Eu sou a Letícia e nesse vídeo a gente vai falar sobre patrimônio cultural na Colômbia. Desse vídeo não vai participar somente eu, vão ter a participação de mais 2 pessoas, mas eu vou introduzir um pouco o tema falando sobre a questão da Colômbia e o patrimônio cultural. A Colômbia é um dos países que mais possui diversidade na sua cultura na América Latina, tanto nas suas tradições quanto em danças, quanto na sua tradição histórica. Para falar um pouco sobre patrimônio, a gente precisa falar sobre 2 diferenças. O patrimônio material, que é todo aquele que a gente pode visitar, a gente pode tocar, é algo mais palpável. E na Colômbia a gente pode ter como 2 exemplos, Cartagena das Índias, que é uma cidade histórica que ela possui algumas muralhas, assim, uns muros por volta dela, que ela foi muito importante na questão de combate, de enfrentamento à dominação espanhola. E também a gente tem o Parque de São Agustín, que é um parque que possui muitas estátuas feitas por pré-colombianos, há muito tempo atrás. E falando agora de um patrimônio que é imaterial, a gente pode falar sobre o vallenato, que é um ritmo musical que conta a história através de músicas, de canções. Agora também falando da questão de preservação desse ambiente, desses patrimônios, a gente pode observar que o governo colombiano, que é a Unesco, e também pessoas locais, elas fazem algumas ações para poder preservar esses locais, porque a gente pode falar sobre... Quando a gente fala sobre patrimônios culturais, a gente precisa falar sobre o turismo, porque o turismo ele acaba afetando diretamente na preservação desses locais. O governo colombiano, a Unesco, o ICANN, que é o órgão que ajuda a controlar essa questão de preservação dos patrimônios, eles ajudam nessa questão de incentivar as pessoas a não jogar lixo no local, a não degradar o ambiente, porque o turismo que é trazido para esses locais, eles acabam prejudicando, tanto pela questão do aumento de pessoas, porque acaba que vem muitas pessoas para o local e ele não suporta. Então tem tanta degradação do local, por exemplo, como o parque, que as trilhas elas são pisoteadas, que jogam lixo em todo lugar. Também tem a questão dos lugares ficarem mais caros e a população local acaba tendo que procurar outros locais para se mudar, porque aquele local que elas vivem a sua vida inteira não é algo mais pertencente, se torna um produto, não é mais algo cultural. Então é por isso que o governo, esses órgãos, eles incentivam tanto a população local, quanto por meio de políticas públicas de incentivo, para que esses patrimônios eles sejam preservados, que tenham turismo, mas um turismo sustentável, onde todas as pessoas elas são incentivadas a recolher seu lixo, a ser tudo feito de uma maneira que não degrade o ambiente, porque esses locais eles acabam dando lugar a, por exemplo, restaurantes e hotéis caros, ao invés de ter uma população nativa e que de fato viva aquela cultura ali no local. Olá, eu sou a Emanuele e vou falar sobre a parte dos cartéis da Colômbia. Bom, como todo mundo sabe, os cartéis não destruíram só vidas ou instituições, eles também deixaram cicatrizes fortes em parques arqueológicos e no patrimônio cultural da Colômbia. Entre os anos 80 e 90, bens culturais como sítios arqueológicos, tradições e também os parques da Colômbia foram pegas pelo fogo cruzado entre as guerrilhas, os cartéis e o Estado da Colômbia. Artes foram saqueadas, campos viraram rotas pelo tráfico, e enquanto um dos maiores traficantes, Pablo Escobar, foi construir um zoológico privado em sua casa, vários lugares foram saqueados e viraram, por exemplo, campos de coca, de produção de coca. Bom, isso é uma grande parte da história da Colômbia e que todo mundo precisa olhar. É uma parte histórica que, internacionalmente, tenho certeza que quase ninguém presta atenção sobre as partes dos cartéis, sítios indígenas, sobre o patrimônio cultural em si da Colômbia e sobre a proteção desses patrimônios. E para complementar essa nossa pesquisa, a gente teve uma conversa que foi muito produtiva com uma historiadora e pesquisadora na área de arquitetura e cultura chamada Doris Garcia Bernal.
Uma visão que ela trouxe para a gente é uma coisa bem pessimista, se eu posso dizer assim, que é sobre esses patrimônios, que é por mais que existam leis do Estado colombiano, medidas e apoio de organizações como a Unesco, todas essas medidas, todas essas coisas que existem para apoiar a preservação dos patrimônios não são suficientes e não são aplicadas de forma eficiente lá dentro desse país. Então, negligências, uma má gestão, tudo isso causa com que os patrimônios não tenham a fama, ou pelo menos a visão e o olhar que eles deveriam ter dentro desse país, certo? E todas essas medidas, na verdade, são ofuscadas por interesses econômicos internos e externos. Se a gente pode tirar algo de bom nisso, ou pelo menos uma visão de resistência, essa visão está justamente focada nos povos originários da Colômbia. Uma visão muito diferente que a gente não achou em muitos lugares da internet, por exemplo, nessa nossa pesquisa, foi a visão de que os povos originários da Colômbia são responsáveis por grande parte da preservação cultural, ambiental e espacial dentro desse país. Eles preservam culturas, preservam costumes, conhecimentos, linguagens, objetos, espaços, paisagens. Tudo isso que o Estado não dá devida atenção, essa atenção é dada por esses povos originários. Um exemplo muito bom que ela nos deu, e que a gente vai passar aqui para vocês, é do Eixo Cafeeiro. O Eixo Cafeeiro ele é uma região montanhosa no oeste da Colômbia, mais ou menos. É uma região muito frio e ele leva esse nome porque essa região é responsável por grande parte da produção de café dentro da Colômbia. Em 2011, a Unesco reconheceu o Eixo Cafeeiro como um patrimônio cultural mundial por conta da sua agricultura sustentável, da sua paisagem cultural e do seu símbolo para a cafeicultura mundial. E o Eixo Cafeeiro ele só é preservado do jeito que é, tanto no sentido eficiente de ser realmente uma agricultura sustentável, tanto em termos de paisagens, por conta dos povos originários lá daquela região. E bom, essa foi a nossa pesquisa, a gente espera que vocês tenham gostado e que isso tenha agregado de alguma forma para vocês. Tchau!